E quem precisa usar o transporte coletivo em Joinville aos finais de semana tem enfrentado muitas dificuldades. Com a diminuição de horários e a ausência de linhas, nos sábados e domingos, os passageiros precisam encontrar outras maneiras de se locomover e ir para o trabalho. Situação que é motivo constante de reclamações e a gente vai ver aqui, na tela do Balanço Geral. Do lado de fora do Terminal Sul Veracruz, no bairro Floresta, vários veículos estacionados. Lá dentro, a espera pelo ônibus estava solitária para esse passageiro. E longa. Essa tem sido a queixa de quem depende do transporte urbano na região. A gente entendia que havia essa situação de Covid e tal, só que sempre na dificuldade, né? Mas como a gente tem necessidade de trabalhar, então a gente sempre dava um jeito. Só que agora, com essa redução do caso de Covid, a gente sente necessidade novamente de transporte coletivo. Leila mora na rua Copacabana, uma das principais do bairro. A movimentação de veículos por aqui é intensa, inclusive de ônibus. Quer dizer, era. Leila afirma que durante a semana o transporte está sendo oferecido com horários reduzidos. Por isso, para não perder os compromissos, muitas vezes ela precisa ir até a Avenida Santa Catarina para embarcar, mesmo com um ponto de ônibus em frente à casa dela. Ou eu caminho até lá na Avenida Santa Catarina, que leva uns 20 minutos a pé, ou eu vou por transporte de aplicativo. Quando chega a sexta-feira, a preocupação de Leila aumenta. As linhas 0100 Sul-Norte e as que levam os passageiros para o centro, 7014, que é a Nilo Peçanha, e 7015, Copacabana, não são oferecidas aos fins de semana. Leila reclama da dificuldade para chegar na região central e começar o turno de trabalho às 6 da manhã. Eles alegam que não tem demanda. Então é contraditório, não tem demanda por quê? Porque não tem ônibus. Não tem linha, né? Então, assim, se não tem linha, não vai ter, realmente, o pessoal vai ter que se virar, né? Ou por transporte de aplicativo, ou vai ter que ir a pé, ou de bicicleta. Poxa, eu moro na frente de um ponto de ônibus, eu vejo o pessoal sentar ali, espera, olha, busca e vai a pé. Eles vão andando na chuva, agora vem inverno, é complicado, né? A gente fica pensando que tudo bem, né, que esse morador aí e a comunidade toda que depende desse ônibus, ela não tem necessariamente a obrigação de usar um transporte coletivo. Mas quando, de fato, você não tem outra forma, você não tem um carro próprio, você de repente não pode ir de bicicleta ou até gostaria de ir, mas aí, olha a situação, por exemplo, no dia que nós gravamos essa matéria, chuva, muita chuva. Não tem condições. Imagina você chegar no seu trabalho completamente ensopado. E aí, a dificuldade, por exemplo, aos finais de semana, que é o caso da Leila, porque ela não estava indo passear, viu, gente? Ela trabalha, ela é técnica de enfermagem e ela precisa dessa condução para chegar até o centro da cidade. Eu até nem coloquei nessa reportagem, mas ela conversou conosco, a mãe dela também, que está com 66 anos. Elas têm algumas dificuldades, até por causa de saúde, de locomoção e, portanto, para elas é essencial a utilização desse ônibus. Mas o que acontece muitas vezes é que a Leila, depois de exaustivas horas de trabalho, ela quer voltar para casa e ela não consegue pegar essa condução. Então a mãe dela sai de casa para poder buscar ela e depois levá-la para casa. Mas essa é a situação só da Leila, mas a gente está falando de um bairro inteiro, um bairro inclusive que tem uma movimentação intensa, como a gente mostrou ali, muitas pessoas circulando, muita gente aguardando nesse ponto de ônibus. E para quê? Porque o ônibus simplesmente não passa. É claro que a gente foi em busca de respostas para a população que mora ali e aí a resposta é a seguinte: a Secretaria de Infraestrutura Urbana informou por meio de nota que houve alterações em horários e linhas do transporte coletivo com o objetivo de atender a demanda dos usuários e proporcionar readequação financeira do sistema. A CEINFRA diz que faz o acompanhamento das linhas de ônibus e do retorno dos usuários e que em novembro do ano passado eram realizadas 4.200 partidas dos terminais por dia e em março desse ano esse número saltou para 5.500. De acordo com a secretaria, quando uma linha específica deixa de circular, outras atendem os usuários na região. O passageiro pode incluir no site ônibus.info qual é o seu local de destino e de chegada, que aparecem as opções de linhas e os horários disponíveis. E aí eu acrescento, a Leila, ela até comentou, ela usa bastante o ônibus.info, mas mesmo assim, as linhas ali que são oferecidas não estão atendendo nem a ela, nem os vizinhos, porque ela bateu um papo para saber se a dificuldade era só dela e mesmo assim, apesar do
quantitativo, a gente reconhece, a prefeitura está colocando bastantes ônibus. Pelo aplicativo aí, a gente percebe a movimentação sempre de ônibus circulando, muitos horários, mas a cidade está cada vez mais pujante, a economia da cidade está cada vez mais pujante e, portanto, as pessoas precisam se locomover e não está acompanhando a quantidade de ônibus e a quantidade de pessoas que precisam desse transporte público. A gente consegue, é claro, acompanhar toda essa situação de pertinho e vamos mostrando aqui no Balanço Geral.